E uma decisão do Supremo Tribunal Federal passou a considerar a Covid-19 como acidente de trabalho. E sobre esse assunto, a gente conversa agora por Skype com a procuradora do Ministério do Trabalho de Campinas, que também coordena o grupo Covid-19 do MPT, Luana Lima Duarte. Muito boa noite, Luana. Seja bem-vinda ao Jornal da VTV. Agora, explica um pouquinho para a gente como é que a Covid se enquadra em acidente de trabalho e em que situação o trabalhador pode ter esse direito garantido. Boa noite, Luciana. Na verdade, essa decisão do STF, que foi publicada em 29 de abril, ela corrigiu uma distorção da MP 927, que excluía automaticamente, via de regra, a possibilidade de caracterização da Covid-19 como acidente de trabalho. Então, com essa correção, o Supremo Tribunal Federal, observando que essa norma representava uma afronta ao direito dos trabalhadores, sobretudo aqueles em atividades essenciais, corrigiu essa distorção, determinando a suspensão dessa regra que excluía automaticamente essa possibilidade. Mas essa correção não implica no polo inverso, ou seja, não implica em que toda situação de contaminação de Covid-19 possamos presumir que ela é decorrente de um acidente de trabalho ou do exercício de uma atividade laboral. Isso então, até que eu ia te perguntar, então como é que a gente pode caracterizar essa contaminação? São de pessoas que realmente estão, de repente, numa linha de frente ou num trabalho essencial, que tem contato com o público? Isso. A nossa legislação previdenciária, inclusive, ela já oferece resposta para situações de doenças ocupacionais. Então, assim, nós temos um instituto chamado em direito previdenciário de nexo técnico epidemiológico. E esse nexo, ele se enquadra perfeitamente nas atividades que, nesse contexto de pandemia, elas encontram-se entre as caracterizadas como de maior risco, de altíssimo risco, qual seja aqueles trabalhadores que estão se ativando diretamente na linha de frente, na assistência aos pacientes, no tratamento, nas atividades de saúde. Porque para esses trabalhadores, a própria legislação previdenciária e o enquadramento dessas atividades, em razão do nexo, ela é presumida, essa contaminação é presumida, ou seja, ela é como tida decorrente do exercício da atividade laboral, e isso causa uma inversão, no caso concreto, do ônus da prova. Digamos assim, a principal conclusão que nós podemos tirar dessa decisão, ao afastar o dispositivo da MP 927, que inclusive já caducou, ou seja, não é uma regra, não é uma norma que existe mais no nosso ordenamento jurídico, porque ela tem um prazo de vigência e precisa ser convertida em lei, e felizmente não foi convertida em lei. Mas a época da decisão, ela ainda estava vigente, né? Que foi em abril. Então, nós retomamos a sistemática vigente, que para aquelas atividades consideradas de alto risco, nós presumimos que essa contaminação ocorreu em razão do exercício da atividade laboral, e para as outras, cabe a análise, né, do caso concreto. Em todo caso, cabe essa análise do caso concreto. A questão é que, nas atividades em que há um maior risco de exposição e que se presume que tenha ocorrido a contaminação, o ônus da prova, né, de provar que aquela contaminação não se deu no ambiente de trabalho, se inverte, ou seja, caberia ao empregador, né, ao patrão, demonstrar que não ocorreu naquele contexto. E o que isso funciona na prática em relação, de repente, a alguém que ficou doente, teve um afastamento maior do que 14 dias, com um atestado? Como é que funciona na prática essa relação do trabalhador? Sim, para o trabalhador, né, primeiro, a gente tem que considerar se a atividade está enquadrada em que grau de risco, né? Porque isso vai depender, disso vai depender a presunção ou não de que aquela contaminação tenha ocorrido no ambiente de trabalho, que a própria legislação previdenciária, ela fala de uma situação excepcional como endemias, né? E hoje, mais assim, em maior intensidade, nós estamos numa pandemia. Então, isso tem que ser considerado. Para o trabalhador, o afastamento, se for caracterizado como doença ocupacional, ele tem direito à emissão de CAT. E isso é muito importante nesse contexto, porque a CAT, ela é um documento formal que deve ser prioritariamente emitido pelo empregador que reconhece
a ocorrência da contaminação no ambiente de trabalho, e dela depende uma série de outros benefícios, outras etapas que o trabalhador vai precisar observar, como, por exemplo, o pagamento do auxílio acidente, o pagamento do auxílio doença acidentário e essas outras questões. Mas lembrando também que esse documento ele pode ser emitido pelos sindicatos, pelo Ministério pela Inspeção do Trabalho, né, que antigamente se denominava Ministério do Trabalho e Emprego, e hoje são as gerências regionais que são responsáveis pela fiscalização do trabalho. Isso pode se aplicar também no último caso, num caso de morte, de falecimento por Covid-19? Também, porque a percepção de benefícios previdenciários específicos, inclusive o pagamento da integralidade, por exemplo, da pensão por morte, depende, nesses casos, né, da emissão da CAT, né, depende do reconhecimento da doença, que essa doença teve uma origem ocupacional, né? Mas lembrando sempre que a análise dessa vinculação da doença com o trabalho deve sempre se dar no caso concreto, né? Essa decisão do Supremo, ela não autoriza que nós tenhamos uma presunção absoluta e automática de que a contaminação ocorreu no ambiente de trabalho. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da VTV. Uma ótima noite. Obrigada, boa noite, Luciana. Até logo.